Olá, bom dia, bom dia. Tudo bem com você? Como é que vai a saúde? Como vai aí as finanças, o trabalho, as conquistas? Lembre-se, Deus está proporcionando tempos de refrigério para a tua vida, para a tua família. Basta permanecer fiel. Basta ouvir os preceitos de Deus e colocá-los em prática. Passando para desejar um ótimo dia na presença do Senhor, agradecido a Ele por tudo quanto Ele tem sido e por tudo quanto Ele tem feito. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. A sua bondade nos alcança, a sua bondade nos conduz em segurança todos os dias da nossa vida. Passando também para deixar o nosso devocional diário, e o nosso devocional hoje, o Espírito de Deus está em cada cristão fiel. Ezequiel capítulo 36, verso 27, diz a palavra de Deus: Porei dentro de vocês o meu Espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer os meus estatutos. Um aspecto maravilhoso do estar em Cristo é que Ele não apenas perdoa os nossos pecados e nos coloca em sua família, mas Ele começa em nós um processo de transformação. Veja que os jovens Daniel, Ananias, Misael e Azarias estiveram na Babilônia, foram levados cativos, ficaram lá por um período, cativeiro de 70 anos, mas eles tinham na sua essência a fidelidade a Deus. Assentaram em seus corações não se contaminar com as iguarias do rei. E ao fim de 10 dias, depois de ter conversado com o cuidador da alimentação dos jovens, convencendo-os a se alimentar de água e legumes, eles apresentaram uma fisionomia muito melhor do que os que comeram das iguarias do rei. O que é que isto quer dizer para nós? É que nós estamos em um mundo onde as propostas são cada vez maiores, mas que Deus tem para nós algo espetacular, maravilhoso, que vai nos diferenciar dos demais que vivem dissolutamente. O ser humano não foi criado para a prática do mal, ou seja, ele não foi criado para viver em oposição a Deus, mas sim para viver para a glória de Deus. Pense que Deus formou-nos para viver a essência do caráter divino. Mas o mal, ele sempre nos tenta forjar para entrar em linha de atrito, conflito com Deus, por meio da desobediência. Se permanecermos fiéis, obedientes, saibamos de uma coisa: o Espírito de Deus estará em nós, porque o Espírito de Deus está em cada cristão fiel. Isto não é porque nós somos melhores, é porque é promessa de Deus. E a promessa de Deus, seja em que área da nossa vida for, ela vai se cumprir, porque Deus não volta atrás com a sua promessa. Os amigos prometem e não cumprem. A família promete e não cumpre. Mas Deus, na sua infinita bondade, cumpre a sua promessa sobre as nossas vidas. No entanto, quando o pecado entrou no mundo, afetou a natureza original. Nos tornamos pessoas inclinadas para fazer o mal. Você já percebeu? E até o próprio Paulo disse isso, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Porque o mal, depois que ele entrou no mundo, ele está sempre nos rodeando, sempre nos assediando. Então, o escritor na Epístola aos Hebreus, ele diz que corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mas nós estamos rodeados de tamanha nuvem de testemunhas. Deixemos todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia. Ou seja, o assédio do mal está sempre diante de nós e compete-nos saber onde podemos chegar e como podemos chegar. E isto só é possível ser filho de Deus, só é possível ser habitado do Espírito de Deus, permanecendo fiel. Agora nós estamos em Cristo, começa um novo processo, e este processo, ele é chamado de santificação. Estamos
nos santificando dia após dia. É um longo caminho em que, pelo poder do Espírito Santo, vamos nos tornando semelhantes a Jesus Cristo. Já percebeu que você tem um brilho diferente? Olhe no espelho e dê uma olhada quando você não tinha Deus e hoje com Deus. Hoje você tem um brilho diferente. É o nosso processo de santificação diária com o Senhor Jesus. Essa nova vida implica numa nova maneira de pensar que acontece em nós à medida que vamos conhecendo a sua palavra. E ela vai operando uma transformação de nossa mente. Por isso, nós seguimos os conselhos de Paulo, que nós não devemos nos amoldar ao mundo, mas que nós venhamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Porque, sendo assim, nós não andaremos segundo os costumes do mundo, mas andaremos segundo o conselho da palavra do Senhor. Porque, fazendo assim, nós experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus nos abençoe. Continue sendo sempre o templo e a moradia do Espírito de Deus. Deus habita em cada cristão fiel. Grande abraço, Deus nos abençoe. Fique com esta palavra.